Bom, pessoal, hoje a gente chega aqui para falar sobre 10 hábitos, né, que os obsessores odeiam em você. Então, primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente hoje, com mais um conteúdo, né, de valor para vocês, para que vocês possam observar cada vez mais como trabalhar a sua espiritualidade e como ser um bom magista, porque todo bom magista ele tem que ter um comportamento diferenciado dos outros, né? Porque senão ele não seria magista, ele não seria um ser mágico, ele não seria um ser diferente. Então, esses hábitos que vocês têm que observar, porque eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje estão em busca da espiritualidade. E se você clicou no vídeo, é porque você está querendo saber quais são esses hábitos para que você possa mudar na sua vida. Então, você já é um ser aonde você está tentando, você está buscando mudanças na sua vida. E toda mudança externa vem de uma mudança interna. E quanto mais você ser iluminado, mais vocês vão ofuscar esses seres trevosos, né? Que estão aí para drenar a sua energia, para sugar a tua energia e para dificultar os seus caminhos, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aqueles debates internos. Quantas vezes a gente se pega discutindo com nós mesmos, né? Tipo, batendo boca. Tipo, o pensamento pensa uma coisa, daqui a pouco tá rebatendo o que tá falando, né? Dificultando, né? Porque assim, toda vez que a gente entra em conflito interno, a gente deixa de enxergar, né? O que o espírito tá querendo te dizer, o que o teu espírito tá querendo te mostrar, aonde o seu espírito quer te levar. Então, a gente, às vezes a gente se pergunta, né? O que realmente incomoda esses obsessores espirituais, né? E que são esses seres, né? São seres que alimentam das suas fraquezas, que se aproveita das suas falhas. Então, hoje a gente vai desvendar algum desses hábitos, né? Eu escolhi 10 hábitos que fazem com que esses obsessores acabam te odiando, porque você, de certa forma, mantém, né, algumas regras e disciplinas na sua vida para que você tenha uma vida espiritual, né, e saudável. Então, quem sabe hoje, né, você que começou agora nesses caminhos, consiga transformar a sua vida para manter essas influências bem longe de vocês, né? Então a gente vai começar falando do 10º hábito. A gente vai começar do 10 e depois a gente vai para o primeiro, que eu acho, na minha opinião, que é o mais importante. Mas o 10º hábito que a gente tem que manter para deixar bem distante esses obsessores é a autodisciplina. Porque esses encostos, eles detestam quando a gente tem autocontrole. Quando a gente domina os nossos pensamentos, quando a gente tem uma disciplina em relação à nossa vida. Porque eles gostam de ver você caindo na maldade, né? Cair em hábitos que vão te destruir, porque assim, né? Eles não querem você ter no controle da sua vida, porque eles querem controlar a sua vida. Eles querem levar vocês para onde bem entender, aonde eles querem que vocês estejam para que eles possam drenar suas forças, né? Então, quanto mais a gente pratica autodisciplina, né? Ou seja, a gente por exemplo, como é que eu posso explicar para vocês? A autodisciplina vem de você guiar os seus pensamentos, guiar o seu comportamento, usar o seu tempo para controlar suas emoções, para que quanto mais você domina as suas emoções, quanto mais você domina o seu mental, mais eles perdem força. Então, mais vale a pena pegar um dia, um tempinho, um momento para sentar e observar os seus pensamentos. Quais os pensamentos que você está deixando tomar conta da sua mente?
né? Porque você pensa sem pensar. E quando você vê, você tá pensando coisas que você fala, nossa, mas quantas vezes a gente se pergunta de onde que veio, né, esse pensamento, né? Então, quanto mais a gente observa os pensamentos, quanto mais a gente interrompe esses pensamentos, o quanto antes para não tomar forma, já é um sinal que você está tendo uma disciplina e que você está no comando da sua própria vida. E isso afasta, né, o mal, porque eles veem a vibração que você está emitindo. Né? Imagina que você é uma antena de rádio. Né? Então, quando você está sintonizado numa frequência favorável, você vai atrair energias com a mesma frequência. É a mesma coisa de quando você está ouvindo uma rádio de notícias, você não vai querer que vai tocar ali um flashback, porque não vai. Não tá condicionado a isso, né? E nós somos exatamente isso. Nós somos um polo, uma frequência, e que emana, tudo que sai da gente volta na mesma proporção. Só que as pessoas, elas não percebem isso. Elas não percebem. Ou percebem, mas não dão valor naquilo. Se elas soubessem que é aquilo que dita regras, que é aquilo que faz com que ela tenha uma vida abundante ou falida, né? Então, vale a pena vocês tirarem um tempo para observar para onde que está indo os seus pensamentos, quem é que pensa por você. Já expliquei aqui no canal que a gente não pensa sozinho. A gente só pensa sozinho quando a gente domina os nossos pensamentos. A grande maioria, 90% dos pensamentos não são seus, porque o pensamento não está dentro da cabeça, está fora. Já expliquei também que é como a atmosfera. Assim como o pulmão está dentro do corpo humano, mas ele não produz o ar, a gente puxa o ar de fora para dentro. O pensamento é a mesma coisa. Vocês entendem? Então, tem que ter essa disciplina, porque senão esses espíritos aí trevosos tomam conta. Agora, o nono hábito é a alegria, né? É você estar sempre sorrindo, você sempre feliz, você sempre alegre, porque o riso é uma das forças mais poderosas contra esses seres. Vocês veem, né? O que a bruxa faz com aquela gargalhada dela? Ela espanta, ela expurga, ela elimina o mal. E vocês já repararam uma coisa? Quando às vezes a gente tá brigando com alguém e a gente começa a rir, a pessoa fica mais revoltada ainda. Por quê? Porque incomoda. O riso, ele quebra a força, né? Então, a alegria, ela transforma a energia ao seu redor e torna o ambiente bem mais leve, mais cheio de luz, e os obsessores, eles não gostam, eles não conseguem resistir a esse tipo de energia, porque eles estão do outro lado. A alegria, ela é o topo, né, energético em frequência, e quanto a raiva é o oposto, tá lá no chão. Então, quando você tá nessa frequência, você tá empurrando essas forças negativas para longe. E aí, elas não têm poder, principalmente de ambiente, né? Quanto mais as pessoas ali serem felizes, alegres para cima, ali essas energias não ficam, porque elas odeiam a gente que dá risada de verdade, sabe? Que se diverte. Quando você tem aquela alegria genuína, é a sua maior arma contra esses seres, né? É um antídoto natural contra o medo, contra a tristeza. Tanto que quando a gente tá nessa frequência, a gente atrai as coisas com muito mais facilidade, né? Agora, o oitavo é assim, é a prática da generosidade. Então, quando você age com generosidade, quando a gente ajuda as pessoas com alegria, quando a gente ajuda sem esperar nada em troca, você aumenta a sua frequência vibracional.
E os encostos, eles não gostam de ver você colaborando, estendendo a mão para ninguém, de você sendo generoso. Eles odeiam esse tipo de coisa porque eles são mesquinhos, né? Tanto que eles estão aí para sugar a tua energia, para ficar com o seu resto, né? Para você ver o nível de frequência, né, que tem esses espíritos. E aí o que que acontece? Quanto mais baixa a sua frequência, mais eles vão te sugar. Vai chegar uma hora que eles tomam conta de você. Então, enquanto você está dando migalhas e você não percebe isso, vai aumentando essa energia que eles vão sugando de você. Então, vai se tornando numa proporção que depois eles não... Entendeu? Você não consegue sair disso com facilidade, porque esses espíritos, eles se alimentam de egoísmo, da ganância, da competição. Mas quando você escolhe doar, quando você escolhe apoiar, quando você escolhe ser generoso, eles perdem a influência que eles têm sobre você. Então você imagina, né? Você juntando todos esses hábitos, o quanto que você vai virar um ser de poder, né? E o sétimo hábito é o amor próprio, né? Esses encostos obsessores, eles prosperam quando você se sente menos, quando você se sente inferior, quando você está com a sua autoestima lá embaixo. Quanto mais você se gosta, quanto mais você se coloca lá para cima, quanto mais você se valoriza, menos eles conseguem te manipular. E menos eles vão ter ação em cima da sua energia, né? O amor próprio, ele cria um campo de proteção tão poderoso que é como se fosse... É como se você... Por exemplo, vamos supor, quando você se coloca em primeiro lugar, né? Quando você é uma pessoa que se ama, que se gosta, que olha no espelho e sente aquela satisfação de estar vivo, né? Então você se torna invisível. Só para você. Eu acho que esse é um hábito que é um dos mais fortes, né? E talvez o mais difícil. Porque quem está passando por uma depressão, quem está passando por uma ansiedade, tá no contraponto, ou seja, tá no oposto, tá nessa dificuldade de se colocar lá para cima, entendeu? Então, quando você tá assim, o que você tem que fazer? Vai ouvir Danúbio Azul. Ai, Beth, o que é Danúbio Azul? Danúbio Azul é valsa. Porque você sabia que o Danúbio Azul, ou qualquer valsa que você escutar, ela tem uma frequência que ela é a frequência do coração. O coração, ele tem uma frequência, e a frequência é a mesma que uma valsa tem. Então, quando você escuta, e não é escutar assim uma vez, deixa lá tocar o dia inteiro, entendeu? Deixa tocar, porque aquilo vai trabalhar o seu inconsciente e vai se alinhar com o seu coração. E aí você vai aumentar o seu poder, vai aumentar as suas forças, vai aumentar a tua energia. Por isso que música, pessoal, é muito importante. Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão ouvindo. Sabe aquelas músicas de tristeza, de Maria Mendonça, por exemplo, aquelas músicas de sofrência, que toda hora tá falando que o amor foi embora, que não sei o quê, não sei o quê. Então vocês ficam ouvindo. A cabeça, a mente, às vezes vai repetindo aquilo sozinha. Mesmo você não fazendo nada. Às vezes, quantas vezes a gente tá parado fazendo alguma coisa e tem uma música tocando na mente da gente, então aquilo vai repetindo e aquilo é uma reprogramação mental, e daqui a pouco você não dá certo com ninguém, daqui a pouco você briga com o marido, daqui a pouco você se separa, daqui a pouco você está sendo traído. Você entende, gente? Então é muito importante aquilo que... E funk? Já repararam hoje em dia a porcariada que virou uma rádio? De tanta porcaria que toca, que eu fico de cara, que eu não acredito que estão permitindo isso, né? Porque é um absurdo certas músicas hoje em dia. Não entra na minha cabeça. Então, já faz muitos anos que eu não escuto rádio. Não escuto rádio. Quando eu entro no carro, eu procuro uma rádio, acho que é a Rádio Cultura, que toca música clássica, e é ali que eu fico. Porque não tem condição mais, não tem mais condições.
Porque depois que você tem... por isso que eu falo, né? Depois que você evolui espiritualmente, você vai peneirar o que vai entrar dentro de você, porque você entende que aquilo é uma frequência. Então, tem que prestar atenção no que vocês estão ouvindo. Então, nada melhor do que você ouvir uma música clássica, uma música de Bach, Strauss, né? Que tenha essas frequências mais elevadas, né? Então, a sensação que a gente tem é que conforme os tempos vão passando e música piorando, parece que o mundo vai piorando junto. Porque as pessoas elas ficam naquela... E hoje em dia, com mais maturidade espiritual, quando eu ia na igreja muitos anos atrás, porque a minha família é uma família de religiosa, né? Uma família que vem aí da presbiteriana independente. Eu nasci dentro da igreja. E depois a gente foi para um lado mais pentecostal, mas isso quando eu tinha 10, 11 anos, viu, gente? Foi muitos anos atrás, porque eu nunca aceitei desde criança, eu não concordava com muita coisa, porque eu achava que não tinha coerência. Eu achava que nunca, nada batia com nada, né? Mas, enfim, a gente ia porque era criança, a mãe levava, né? Então a gente ia. Mas, desde aquela época eles falavam, né, do rock e de mensagem subliminar, e a gente não dava nem ouvido, achava que era uma grande baboseira. E a gente agora, depois de tantos anos, com tanta informação, a gente vê que é bem isso mesmo, né? Tudo tem mensagem subliminar. Um comercial de TV, um filme, enfim, tudo passa tão rápido na frente da gente e a gente acaba não percebendo, né? E um dia eu vou fazer um vídeo aqui para vocês só de mensagem subliminar, para vocês saberem onde vocês vão encontrar, né? Então hoje em dia a gente, pelo menos eu peneiro muito aquilo que entra, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes você tá deprimido, você vai ouvir uma música que vai te deixar mais para baixo ainda, porque vai replicar e vai te lembrar da sua situação. E cada vez pior, né? Então, nossa, pelo amor de Deus. Então, tem que sair dessa, porque não dá para ficar alimentando encosto, gente. Tá? Vocês têm que dar conta da sua vida e não dos espíritos que já desencarnaram, né? Agora, o sexto hábito é a honestidade e a integridade. Porque quando você mente ou quando você age de uma forma desonesta, você abre um caminho para que essas influências, elas entram. E elas vão ficando cada vez mais e você entrando cada vez mais na maldade e entrando cada vez mais na mentira e na desonestidade. Então, quando você escolhe a honestidade, quando você mantém a sua integridade intacta, todos esses seres perdem as forças, né? Eles podem até chegar próximo, mas quando eles veem que você muda de comportamento, eles desaparecem, eles não conseguem mais manipular você, não conseguem mais manipular ninguém, porque quem vive de acordo com as leis espirituais, gente, não é essas leis aí do homem, as leis do homem foram feitas para eles dominarem a massa, ou para ter uma certa ordem, mas não é do jeito que vocês pensam, né? E no dia que eu chegar aqui para falar para vocês das leis mesmo, vocês vão ficar de cara, porque vocês vão falar, nossa, eu perdi todo o meu tempo fazendo isso e não tinha problema nenhum em fazer. Pois é, não tinha, mas nossa, gente, eu tenho tantos temas para trazer para vocês aqui, que eu vou ordenar tudo isso e vou trazer, porque tem coisas assim incríveis, né? Que vocês têm que ter conhecimento, né? Para que vocês possam aplicar na vida de vocês, né? Agora, o quinto hábito, desapego das coisas materiais, né? Porque quando você está consumido pelo desejo material, quando você tá aquela pessoa densa, quando você tá aquela pessoa que fica pensando que quando morrer você vai deixar seus bens aí, para quem que você vai deixar? Ou se você não tem nenhum bem, mas você tem aquele apego com aquelas coisas, porque eu acho que quanto menos a gente tem, mais apego a gente tem, né? Então, isso vocês
quando vocês têm esse tipo de comportamento, nossa, acabou, né? Primeiro que se você tem apego ao dinheiro, você não tem dinheiro, ele foge de você. Porque o dinheiro, ele tem que ser abundante, então você não tem que ter apego. Ah, eu vou deixar de comprar isso porque isso... Ah, não vou comprar um iPhone 15 porque custa 17 mil reais, daria para eu comprar uma moto. Gente, vocês não podem pensar assim, vocês têm que pensar, eu vou comprar esse iPhone e vou comprar a moto. Vocês entenderam o exemplo que eu quis dar? Eu sei que muitos de vocês agora se arrepiaram com o valor do iPhone. Mas, se você se arrepiou, eu lamento, porque você tem que mudar algumas crenças que você tem dentro de você. Vocês têm que observar um iPhone, um exemplo que eu dei, tá? De 17 mil reais, como se fosse qualquer coisa que você fosse comprar de R$ 1, gente. R$ 1 não pode ter o mesmo peso de 1 milhão e vice-versa, né? Por quê? Porque senão vocês nunca vão alcançar 1 milhão. Porque vocês vão se colocando cada vez mais para baixo. Porque se você acha caro, né? Tá caro, né? Tá caro é um mantra negativo. Ah, não vou comprar isso porque tá caro, tá caro, tá caro. Tá caro é mantra de pobre. Então, é uma frequência de egoísmo. Vocês pensam o quê? Que o egoísta é o milionário? O milionário, geralmente, ele não é egoísta. Por quê? Senão ele não seria milionário. Ele é uma pessoa que ele tá na abundância. Tudo pro milionário é muito. E quando você se coloca no muito, o muito vem para você. Vem em quantidades, vem em forma abundante. E aí você não vai ficar com esses apego besta. Apego né? Do apego de você ter uma coisa e de repente você perder aquilo. Gente, perdeu, comprar outro. Tudo é substituível. Entendeu? O status, bem materiais, é a porta de entrada para a negatividade, se você tiver apego. A coisa tem que ser fácil, a coisa tem que ser solta, a coisa tem que ser livre. E quanto mais você se desapegar desse tipo de coisa, de você ir lá comprar seu iPhone de 20 mil reais, como se você estivesse indo na padaria comprar 5 pãezinhos, nossa, a vida de vocês seria bem diferente, sabe? Porque essas coisas, essas energias, elas não gostam de que você viva na abundância. Eles querem que vocês sejam cada vez mais mesquinhos, entendeu? Então, às vezes a gente, sem perceber, a gente fica com esses apego besta. E aí a gente não percebe, né? E que essas influências, elas começam a atuar na nossa vida. Agora, quando a gente começa a desapegar, a gente começa a perceber que a vida, ela fica muito mais fluida. E aí eles perdem a força em relação a você. Porque eles não gostam, eles odeiam a ideia de você se concentrar no lado espiritual. Porque o lado espiritual vai te trazer abundância, né? Quanto mais espiritual você for, mais próspero você vai ser. Porque você dominou a matéria, né? Então, quanto mais você tiver o desapego do dinheiro, mais... Tipo, desapego não é desapegar. Tipo, se eu tiver 10, beleza, se eu tiver 1.000... Não é isso não, gente. Não é sobre isso que eu estou falando. Porque quanto mais você tem, mais você tem que ter. Eu tô falando daquilo de você segurar. Aquilo que você segura, já tá falando. Eu tô segurando o dinheiro pra quando chegar o final do mês eu não passar apurado, né? Assim que você fala. Aí chega o final do mês, você tá apurado e você tá lascado, entendeu? Então solta isso daí, entendeu? A quarta atitude, a prática da meditação e a oração. Gente, vocês querem irritar um obsessor, um encosto? Começa a se conectar com o divino. Começa a se alinhar com o divino. Como que eu vou me alinhar com o divino? Fazendo meditação. Quanto mais você medita, quanto mais você faz uma oração, quanto mais você faz um mantra, mais você vai elevar a sua frequência espiritual, mais você vai se alinhar com essas forças que estão além da gente, além do nosso alcance. Né? Então aí facilita, né? Porque a gente tem que manter esses hábitos, porque esses hábitos não só vai afastar esses obsessores, como também vai fortalecer o seu espírito, a sua alma, né? Vai criar uma barreira de luz ao seu redor tão forte
que esses espíritos não vão nem te enxergar, né? Agora, o terceiro hábito, ações de gratidão. Porque a gratidão, gente, é outra barreira poderosa contra todos esses espíritos trevosos aí. Eles simplesmente não suportam quando você aprecia pequenas coisas, tipo, sabe, uma flor, uma borboleta, o sol, são pequenas coisas, mas que são, assim, de extremo poder, de extremo valor energético, né? Que é o que abre portas quando você aprecia esse tipo de... Essas coisas da natureza, né? Essas coisas que estão aí de graça, né? Basta você abrir a janela, você dá de cara com o sol, o vento batendo no seu rosto, a folha da árvore balançando, né? E por trás disso vem grandes bênçãos, né? E também, o que eles odeiam? Quando você agradece. Sabe quando você agradece as pequenas coisas da vida? As pequenas bênçãos, né? Porque eles sabem que quando você agradece aquela coisa mínima, que, gente, às vezes a coisa é tão simplesinha, mas a gente tem uma gratidão com aquilo. Eles odeiam isso porque por trás desse seu pequeno gesto tá vindo grandes bênçãos na sua vida. A gratidão, ela gera uma vibração tão elevada que torna quase impossível para que essas energias densas elas permaneçam perto de você. Porque para eles a gratidão é como um escudo, né? Então quando você está agradecendo, quando você está, sabe, aquela coisa dentro de você, aquela coisa grande dentro de você transbordando, nossa, eles odeiam isso e eles se afastam, entendeu? Agora, a segunda atitude, né, que é a disciplina no pensamento positivo, né? Você estar no pensamento positivo, né? Essa negatividade, ela se alimenta dos pensamentos negativos, de quanto você se coloca no pior, né? Quanto mais você se concentra em pensamentos pessimistas, mais espaço você vai dar para esses seres agirem na sua vida. E por isso que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque você reza sempre pedindo e lamentando. Oh, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô numa situação... Aí você começa a reclamar. Reclamar é pedir o desejo 2 vezes da negatividade. E aí eles entram, e aí você tem mais daquilo. Então, quanto mais você pede para Deus te livrar disso, te tirar disso... Não, eu já expliquei aqui no canal também. Você tem que estar. Você tem que estar. Quando você vai fazer uma oração, você já tem que estar com a bênção na mão e agradecer. Sentir aquela vibração para que aquilo manifeste na sua vida. Entende? Então, quando você muda essa sua mentalidade, começa a cultivar a mente positiva, não é a mente só positiva, gente, porque pensar positivo, todo mundo pensa, mas é você ser positivo, sentir no peito o positivismo, sentir, entendeu? Porque quanto mais, mas eu tô numa situação muito ruim, eu não consigo sair daqui. Então, por isso você não consegue sair daí, porque você já está afirmando que você está numa situação complicada. Enquanto você não der o primeiro passo para uma coisa boa, para um pensamento bom, não vai mudar, gente, não vai mudar. Vocês vão ficar sempre no mesmo ciclo. Você não quer pensar sobre uma coisa positiva porque tem uma barreira? Porque se você está no negativo, está acontecendo uma coisa ruim aqui, você não consegue pensar no positivo? Coloca 432 Hz, coloca o Danúbio Azul, coloca uma valsa, escuta, deixa aquilo tocar. Deixa rodar o dia inteiro, que você vai ver que vai mudando, e daqui a pouco você vai estar se sentindo melhor, porque essas energias, essas frequências dissipam a negatividade, começa a romper graus negativos da sua aura, e aí você começa a dar espaço, e aí que começa a disciplina. Tô me sentindo bem? Agora eu vou me segurar aqui, ó. Agora eu já sei como me sinto bem. Como que eu faço para me sentir bem, né? Você já descobriu. Então, essas músicas é uma porta de entrada para você puxar. Eu sempre falo isso. Eu falo isso, gente, porque eu vivo isso. Tudo aquilo que eu passo para vocês são coisas que eu faço na minha vida e tenho resultado. Eu não dou o que eu não tenho para ninguém.
Entendeu? Por quê? Porque eu quero que vocês tenham resultados. Porque se vocês têm resultados, eu também vou ter resultados, porque vocês vão indicar o nosso canal para mais pessoas, né? E com isso a gente vai crescendo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica no sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui. E se você já é inscrito, curte. Clica aí no botãozinho de curtida e comenta, compartilha, espalha para o pessoal, para eles virem aqui aprender com a gente, para a gente crescer junto. É isso, o objetivo do canal é esse, porque senão não teria o porquê, né? Então, se eu tenho conhecimento, eu sei como fazer o negócio, eu vou ensinar todo mundo. E eu já ensinei um monte de coisa de magia aqui no canal. Se você não viu ainda, entra aqui no canal, tem um monte de vídeo ensinando, tem aulas de bruxaria natural, porque esse é o intuito. Hoje, esse vídeo, eu tô explicando para vocês esses 10 hábitos, né, que a gente tem que adquirir na nossa vida, para a gente se livrar de encosto, dessas coisas, para a gente elevar o nosso poder magístico, né? Porque essas práticas fazem parte de todo bom magista. Quando você é um bom magista, você vai se colocar no pior. Não vai achando que o bom magista, a bruxa, o mago e o feiticeiro faz maldade, porque não faz. Quero que você destrua fulano de tal. Vai caçar o que fazer. Vai evoluir a tua cabeça, né? Vai subir um pouco o nível intelectual em primeiro lugar. Porque aqui, quem é as verdadeiras bruxas e os verdadeiros feiticeiros e magos, eles vão te ensinar o caminho correto. Para quê? Para que você não tenha esse tipo de sentimento dentro de você. Porque se você tem esse tipo de sentimento dentro de você de destruir alguém, é porque esse alguém fez alguma coisa para você. E se esse alguém fez alguma coisa para você, foi porque você abriu espaço para essa energia atuar na sua vida. Porque se você fosse um ser evoluído, se você fosse um ser de luz, se você fosse uma pessoa mais para cima, energeticamente falando, você não atrairia esse tipo de situação para sua vida. Você estaria numa outra vibração, né? Então, às vezes a gente atende aqui pessoas que, nossa, eu tenho que dar né, chamar a pessoa para a realidade. Porque eu falo assim, qual foi o momento? O que foi que você fez que você abriu um espaço para essa pessoa agir assim com você? Aí a pessoa começa a contar. Eu falo, então é por isso, e agora você quer destruir ela. A pessoa destrói o outro primeiro, aí o outro vem querer acabar com a vida, aí vira uma bagunça, entendeu? Então, é isso, sabe? Então, o nosso intuito aqui é, sabe, é ter uma evolução espiritual para quê? Qual que é o objetivo? Para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter uma prosperidade, para a gente ter um amor, para a gente ter uma saúde, para a gente ter uma iluminação, para a vida da gente aqui na Terra ser mais fácil. É para isso que a gente veio aqui. A gente veio para ter facilidade e não adversidade. Entende? Então, esse é o propósito do canal. Colocar as pessoas no seu melhor, ensinar os caminhos, como que vocês ativam tudo isso. Tá tudo aqui. Então, cada vez mais eu vou trazer mais conteúdo desse tipo para vocês, para que vocês tenham essa disciplina, para que vocês tenham esse otimismo diariamente, porque isso fortalece, né? Porque quanto mais você muda a sua maneira de pensar, menos desafios você vai ter na sua vida e menos adversidade, menos encrenca, menos encosto, entendeu? Então, esse foi o segundo hábito. A primeira agora, para mim, como eu disse no início, é o mais importante, que é a prática do perdão, né? Imagina para um encosto ver você perdoando alguém, que acabei de falar, né? Alguém que te lascou, né? Entendeu? E o perdão, ele destrói completamente essas amarras que eles tentam criar através de mágoa, de rancor. Quando você perdoa, você quebra essa corrente. E eles detestam ver essa energia negativa dissolvendo, né? Porque eles não vão ter aonde se agarrar. Porque o ódio é o que alimenta esses seres. Então, quanto mais você perdoa, mas é difícil perdoar, larga pra lá, porque a pessoa que fez alguma coisa pra você não fez pra você, fez pra ela. Gente, acorda. A pessoa, não adianta você querer fazer com as suas mãos.
Não, porque você não precisa fazer isso. Porque quem faz um mal pro outro faz para si em primeiro lugar. Então, você pode ter certeza que em algum momento, porque é a lei da ação e reação, a coisa volta para a pessoa sozinha. Você não tem que ficar lá, entendeu? E se você fica remoendo o que a pessoa fez, você tá na mesma energia que o outro. Você tá vivenciando a mesma coisa que o outro. Ou seja, você tá igual. Olha que bonito, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que ser dramático que você se tornou. Entendeu? Então, aprenda a perdoar. Esquece, bola pra frente. Porque o passado já foi, o passado não existe. O futuro também não existe, o que existe é o agora. Então, se você não transformar o seu agora, você vai ter um futuro de bosta. Desculpa dizer assim. Entendeu? Então, por quê? Porque você vai carregando um saco de bosta, um saco de merda nas costas. E aí, quando você chegar lá na frente, e aí, entendeu? Então, tem umas barreiras espirituais que a gente mesmo cria. E a gente dá acesso à negatividade e trabalhar. Então, vocês têm que largar essas malas que vocês carregam à toa, que só impede a vida de vocês. Tem gente que carrega mágoa há 20 anos. O pai fez não sei o quê, falou uma coisa pra criança quando ela tinha 6 anos, carrega até hoje. Vê se pode. Ai, coitada da criança. Coitada da criança, gente. Vocês têm que esquecer, vocês têm que se lembrar que a criança é um ser, é um espírito vivido já. É que você não tem como nascer como adulto, entendeu? Mas a criança, não vê que tem umas crianças que são umas pestes? Que são, já desde criancinha já pisa no gato, mata passarinho. Entendeu? Então é isso, gente. Vocês têm que começar a evoluir, olhar as coisas como elas são. E não ficar romantizando a negatividade, carregar a negatividade. Entendeu? Então, quando você perdoa, é como se você estivesse colocando uma barreira espiritual que vai impedir a entrada de negatividade no seu campo energético. Então, gente, vocês têm que entender isso. Vocês são os seres individuais. Então, vocês têm que tratar de vocês. Vocês não têm que ficar carregando filho, pai, mãe, papagaio, periquito nas costas, porque cada um deles tem o seu propósito de vida e eles vieram aqui para alguma coisa, entendeu? Então, deixa a vida tomar conta, tá? Então é isso, gente. Hoje foi o nosso vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês tenham aprendido a trabalhar essa energia em prol da evolução, do crescimento, né? E eu peço a vocês que vejam as nossas aulas, né? Para que vocês aprendam a trabalhar com magia natural e aplicar no dia a dia de vocês. E se vocês quiserem, a gente tem o nosso e-book, que está aqui disponível aqui nos comentários, na descrição do vídeo também tem, que ali você tem 120 rituais para vocês trabalharem a vida de vocês. Ali vocês aprendem a lidar com os 4 elementos. Ali tem a história da bruxaria. Enfim, é maravilhoso. Esse e-book eu fiz assim com muito carinho para vocês. Demorou um pouco para sair porque eu queria colocar muita coisa ali para que vocês pudessem fazer o acompanhamento das nossas aulas com esse conteúdo de suporte para vocês. Então, é só clicar. Quando vocês clicam aqui na descrição, no link, vocês vão lá para o site. Lá tem muito mais informação sobre o e-book, né? O que contém ele, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Até mais!